aleluia, 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 aleluia. Pois nós vimos sua estrela a brilhar no Oriente, e assim vimos adorar ao Senhor de toda a gente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acabou de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disto, Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. E eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos, procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois o enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, olhando bem essa escritura, esse trecho do Evangelho de hoje, no dia de Reis, o Evangelho fala dos reis, fala do rei Herodes, mas dos outros, desses que estão aqui representados, não fala de reis. É uma coisa de folclore que foi posteriormente acrescentado. Fala claramente 2 vezes de magos. Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. O que é um mago?
alguém que faz magia? Não. Os povos antigos, caros irmãos e irmãs, os povos de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás e mais, eram tão inteligentes quanto a nós, certo? Não porque estamos vivendo no 3º milênio ou no século 21, que somos superior na inteligência do que aqueles povos. Agora, claro, aqueles povos não tinham as ciências, os instrumentos que nós hoje temos. Isso não tem nada a ver com a inteligência. Não? Isso foi se desenvolvendo uma geração, construindo, recebendo o saber de outra geração e assim desenvolvendo aos poucos. Uma coisa, certamente, os povos antigos, nisto eles eram talvez bem melhores do que nós, em observar os fenômenos da natureza. Observar os fenômenos da natureza. Natureza bela. Distinguir, sentir as estações, o tempo. E assim, olhando o céu, sol, lua, estrelas. Nós mesmo hoje em dia, querendo olhar as estrelas, nem vamos mais ver estrelas porque a poluição de luzes, à noite a luz artificial já está impedindo ver ainda umas pontinhas, mais nada. E eles sentiram que essa natureza tem uma mensagem importante, que a natureza é algo muito maior do que nós. Nós, em relação à natureza, somos muito fracos. E a gente vê isto, a prova disto é que hoje estamos todos de máscara. No século 21, a gente conhece tão pouco a natureza que tem que se proteger e tem que achar um meio para novamente dominar a natureza. E eles tinham, antes de tudo, um respeito muito grande pela natureza. O que falta hoje? Hoje o ser humano acha que pode explorar a natureza para fazer lucro, tirar lucro. E essa sensibilidade desses povos antigos chegou a reconhecer que deve reger algo esse mundo, que deve ser conduzido por algo muito maior do que o ser humano. Eles chegaram então a realmente chamar isto de deuses, de espíritos, conforme o grau que eles entenderam isto, mas tiveram um grande respeito. Nós achamos hoje, estamos muito esclarecidos, e aquilo tudo é apenas uma história, que em si, será que essa história não tem uma mensagem boa para o tempo de hoje, para nós?
Esses 3 homens que foram mencionados, os 3 magos, acharam aquele fenômeno que apareceu no céu, acharam tão importante que eles queriam conhecer mais de perto. Aliás, é uma das coisas que leva a humanidade sempre para novos progressos. É a curiosidade do ser humano, quando ele quer conhecer as coisas. E aí eles fizeram essa viagem, seguiram aquele sinal. A gente nem sabe, interessante quando a gente observa, também está aqui nessas figuras do presépio, que eles com certeza vieram de diversas partes do mundo. Não era um grupo de 3, não. A gente vê um está com a coroa, um está aí com boné, outro está com turbante, representando diversos povos. Em todos os povos tinham esta sabedoria e este desejo de conhecer algo que é maior do que o ser humano. Aí seguiram e se encontraram, porque a estrela, aquele fenômeno ia em frente e realmente chegaram na região da Galileia. E conforme a crença deles, onde quando aparece um sinal deste, então é um sinal que um grande rei tinha nascido. Por isso eles fizeram esta viagem. E o rei nasce onde? O rei nasce no palácio. E o palácio está onde? O palácio está na capital de um país, não é? Claro. Não é? Aí foram, claro, para Jerusalém, bateram na porta do palácio de Herodes. Interessante observar essa pergunta. Eles não perguntaram, com licença, será que aqui nasceu um rei? Não. A pergunta foi muito mais direta. Eles perguntaram logo, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Uma pergunta que simplesmente diz que o rei nasceu. E onde está ele? Aí aquele rei desse mundo, o Herodes, ficou perturbado, como toda a cidade de Jerusalém. O que foi que aconteceu agora? E aí chamou os seus doutores da lei, os escribas, os sumos sacerdotes, mestres da lei. Eles sabiam, porque eles tinham estudado as profecias em Belém, porque está escrito, tu Belém, terra de Judá, não és a menor das cidades de Judá, porque de ti sairá aquele que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então, o rei Herodes, perturbado, viu o poder dele aos poucos em perigo. Como quando a gente, o fenômeno que acontece até hoje, quando aparece um concorrente, o que a gente faz? Se prevenir. Vamos nos prevenir. Aí vem coisa que pode realmente acabar ou perturbar o nosso projeto.
Ele então pediu, vão pesquisar e depois me avisem para que eu também vá adorá-lo. Nós sabemos em que sentido, né? Os magos, os homens sensíveis, eles foram e o fenômeno que tinha desaparecido quando entraram em Jerusalém, aquele fenômeno desapareceu, apareceu de novo a estrela, eles ficaram com grande alegria, porque de certa maneira já saíram frustrados do palácio. Neste palácio não existe nada que vale a pena de fazer esta viagem. Eles já estavam meio frustrados, por isso ficaram com uma grande alegria quando viram de novo a estrela que finalmente parou sobre uma casa simples. Eles aceitaram isto, foram ver aquela casa, encontraram nessa casa o menino. Poderia pensar, meu Deus, fizemos essa longa viagem para encontrar um menino renascido. Não, ao contrário. Para ser sensível para as coisas de Deus, caros irmãos e irmãs, precisa de grande humildade, de aceitar as coisas de Deus. Maria era tão humilde quando o anjo disse, para Deus nada é impossível. Ela respondeu, eis aí a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Os pastores eram tão humildes, quando eles ouviram falar ou cantar os anjos, podiam dizer, quem somos nós? Bonito essa aparição, mas não, eles foram ver, adoraram e louvaram a Deus saindo de lá. Os magos se ajoelharam, adoraram o menino como aquele grande rei que tinha que nascer para ser o povo de Israel, povo de Deus, e entregaram os presentes. Depois eles receberam um recado. Não voltem para Herodes. Eles obedeceram e voltaram por outro caminho. Outra mensagem para nós, caros irmãos e irmãs. Quantas vezes nós trocamos as coisas, correndo as coisas deste mundo, adorando as coisas deste mundo, deixando as coisas de Deus ao lado. Isto é para depois. É preciso, essa última frase, digamos, é quase uma conversão. Eles seguiram outro caminho. A vida deles, a partir daí, era outra vida, porque viram a salvação. Como diz o canto de Zacarias, também. Caros irmãos e irmãs, 30 anos depois desses acontecimentos que o Evangelho hoje nos conta, o próprio Jesus, então, já na sua missão de anunciar a boa nova,
ele anunciou esta boa nova com essas palavras: convertei-vos, próximo está o reino de Deus. Reino de Deus não é bom, mas precisa de conversão. É ruim. É assim? Precisa realmente, para participar do reino de Deus, mudar de critérios de vida, realmente colocar prioridades na vida. Estamos neste mundo, mas já não somos mais deste mundo, porque já somos desde o batismo do reino de Deus. E isto não é apenas quando a gente, por exemplo, reza o Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, um pedido nosso, todos os dias. Pedimos isto de novo. É apenas um pedido litúrgico, porque está assim no livrinho de oração? Ou realmente é um pedido de coração? Eu quero participar e a minha vida, conforme as minhas palavras, o meu pedido tem que mudar. Tem que realmente corresponder às leis do reino de Deus que Jesus depois vai anunciar no Sermão da Montanha. Oh, quanto falta, caros irmãos e irmãs, para a gente conseguir fazer estes passos que os pastores conseguiram fazer, os magos também seguindo outro caminho, enfrentando outra vida. Porque o presépio também não é apenas para enfeitar bonitinho a igreja, mas ela tem uma mensagem para nós, não é? Não é apenas enfeite. Ou como está bonito mesmo. E tem que ser bonito, sim. Agora, tem que realmente atingir o nosso coração, para que a gente realmente veja nos pastores, nos reis magos, como a gente diz, em Maria e José, antes de tudo, a ação de Deus, que veio para salvar também a todos nós. Hoje nasceu para vós, para nós, o Salvador. Não é apenas uma questão histórica, mas uma questão, um assunto agora, nesta hora, em nossa vida, e assim seja.